Olá, é um prazer ter você aqui novamente e hoje eu quero falar sobre o tema como seria o mundo se não houvesse religião. E quero iniciar deixando para a sua reflexão a seguinte frase: qualquer pessoa pode contar quantos caroços há numa maçã, mas quem saberia dizer quantas maçãs sairão de cada caroço? E eu gostaria que no decorrer dessa mensagem você não esquecesse essa frase, porque tem a ver com ela. Bom, você já parou para pensar quantas denominações religiosas havia no tempo de Jesus? Quantos segmentos religiosos havia naquela época? Você saberia dizer? A gente até ouve falar de alguns, os essênios, nicolaítas, herodianos, os próprios fariseus e saduceus, mas é impossível nomear todos eles, porque eram muitos. E desde aquela época até agora, o número de facções religiosas se multiplicam cada vez mais, se multiplicaram cada vez mais. Pesquisas recentes dizem que só no Brasil há mais de 20 mil denominações cristãs. E para muita gente isso é um sinal positivo, porque elas acreditam que quanto mais as pessoas se tornarem religiosas, mais a sociedade será beneficiada por isso, com isso. Porque a religião para essas pessoas só faz o bem. A religião produz coisas boas na sociedade. Então, para essas pessoas, quanto mais templos religiosos existirem, mais a sociedade poderá viver em paz e ser feliz. Alguns mais fervorosos chegam a dizer que seria bom que todos os bares fechassem, no lugar abrisse um templo cristão, uma igreja cristã. E porque elas acreditam que dessa forma haveria menos roubos, menos violência, menos assassinatos, crimes, enfim, o mundo seria um lugar melhor. Essa crença, na verdade, ela é muito antiga e resume o seguinte pensamento, de que a religião é boa e tudo que ela produz é bom. Mas, na verdade, o que essas pessoas não sabem é que esse pensamento não é nosso, ele não nasceu com a gente, ele foi instalado em nossa mente, da mesma forma que um programa é instalado no computador. E a programação é que cada vez que escutarmos ou que tivermos de falar sobre religião, então a nossa mente dispara pensamentos desse tipo, de que a religião é algo bom, de que a religião é algo necessário para afirmar a sociedade em princípios bons, para conduzir a sociedade a um bom caminho e que não podemos abrir mão da religião. Mas a realidade é que este pensamento, ele não define a verdade por trás do sistema religioso. Ele, na verdade, essa ideia foi criada pelo próprio sistema religioso. Porque quando nós nascemos, o sistema religioso já existia. Então nós crescemos aprendendo, seja pelo exemplo de outras pessoas, por ver, ou pela divulgação da mídia, ou pelas palavras dos nossos pais, ou até às vezes pelo exemplo deles, por serem pessoas íntegras, pessoas de índole e eram pessoas religiosas, nós vamos aprendendo que a religião, ela causa o bem, de que a religião é algo bom, é algo que sustenta a moralidade, é algo que sustenta os bons princípios, os bons costumes, a gente costuma dizer, né? Os bons costumes da família e da sociedade. Mas na verdade, tudo isso é um disfarce colocado, criado pelo próprio sistema religioso, para evitar que as pessoas pensem de forma crítica sobre tudo o que a religião é e tudo o que ela faz. Na verdade, as pessoas, elas quando falam, quando pensam a respeito da religião, elas não falam uma opinião da análise que ela fez, das pesquisas que ela fez a respeito, mas ela apenas emite a opinião baseado naquilo que ela ouviu dizer, seja através da mídia, seja através das próprias denominações religiosas, mas tudo isso, na verdade, é um sistema de defesa que o sistema criou para ele mesmo. Porque ela sabe que no momento em que os seus olhos se abrir e que você parar para pensar sobre a sua realidade, então você vai descobrir que a religião nunca foi e não é o que você pensa. Então eu te convido neste momento a começar a refletir como seria o mundo se não existisse religião. Alguma vez você já pensou nisso?
Houve alguma época na história da humanidade que não existiu religião? Que não havia religião sobre a Terra? E se houve essa época, como era a vida das pessoas? Era melhor ou era pior? Como seria o mundo para você se não existisse religião? Você pode refletir sobre isso? Mas de qualquer forma, o sistema religioso, ele condiciona o nosso pensamento. Porque, como eu disse há pouco, nós não nascemos livres. Nós nascemos escravos desse sistema. Então, toda a nossa forma de olhar a vida, toda a nossa forma de olhar o mundo está baseada na visão que o próprio sistema nos deu. Porque se nós usarmos a nossa própria capacidade de análise, a nossa própria reflexão sobre o assunto, então nós vamos ter outra opinião. Porque vamos fazer descobertas diferentes do que as coisas que nós sempre ouvimos as pessoas dizer. Bom, mas a religião, ela faz isso. Ela cria uma ilusão a respeito de si mesmo, e a gente acredita nessa ilusão que ela está nos mostrando, de que ela é boa e de que tudo que ela faz também é bom. Há pouco tempo atrás, só para você ter ideia, eu abri o site de uma denominação evangélica e havia lá uma matéria sobre religião, de autoria de um pastor muito conhecido em todo o Brasil, e ele afirmava nessa matéria que a religião é o freio moral da sociedade e que devemos conservá-la a todo custo, porque a religião ela é responsável pelos princípios morais que sustentam a sociedade, que regem a vida das pessoas e da família. É como a liga que une a família e que unem a sociedade é a religião. Era essa a defesa que esse pastor evangélico fazia a respeito da religião. A fibra moral da sociedade. Esse termo ele usou diversas vezes aí no comentário que ele fez. E para ele, se não fosse a religião, as pessoas estariam entregues aos seus desejos carnais, ao pecado, e se daria ao mal, à violência, enfim. O mundo viraria um caos. E quem impede que haja esse caos na sociedade, no mundo, é exatamente a religião. Porque a religião, segundo esse pastor, é a fibra, é a liga que mantém os princípios morais na sociedade. Ele até comentou que a igreja, como instituição, né, deve combater o movimento Nova Era, porque, segundo a opinião dele, a Nova Era é um instrumento usado pelo diabo para acabar com a religião. Né? E, consequentemente, acabando com a religião, também se acabam os princípios morais e os valores que a religião ensina e que a religião sustenta. Mas, na verdade, falta um pouco de informação a esse pastor por dizer que o propósito do adversário é acabar com a religião. Porque, na verdade, quem criou a religião foi o adversário. E eu vou mostrar, eu pretendo mostrar isso para você. Espere um pouco. Bom, mas o fato é que o grande conflito do Apocalipse, só para você entender o que estou dizendo, gira em torno de que o melhor acontece porque chega um dado momento, segundo as escrituras em Apocalipse, de que o anticristo, ele se assenta no monte de Deus e requer a adoração. Bom, mas pensa você, como o anticristo ia desejar um ato religioso, uma invocação, né, religiosa, uma prática religiosa, se ele acabou com a religião? Então ele não teria como exigir de alguém aquilo que ele exterminou. Porque senão a prática religiosa daquelas pessoas seria usado contra elas. Porque se ele acabou com a religião, como esse pastor diz que o propósito do adversário é acabar com a religião, como ele poderia requerer uma prática religiosa dos seus seguidores, que era a adoração? Então, não faz sentido dizer que a nova era ou que o adversário quer acabar com a religião. Até porque a verdade é que a ideia do movimento Nova Era é unir as religiões. E isso vai acontecer, você pode ter certeza. É unir as religiões em torno de uma mesma fé, de um mesmo propósito. E não acabar com as religiões. Bom, mas, de qualquer forma,
essa ideia que o pastor apresentou, que esse líder religioso apresentou, reforça a ideia de que a maioria das pessoas tem, de que a religião é boa. Mas eu volto a perguntar, como seria o mundo se não existisse religião? Você já pensou nisso? Bom, e o que eu penso a respeito, na verdade, do comentário desse pastor é que a religião é isso. E a pregação religiosa, o ensino religioso é exatamente isso. É a arte de dizer o que as pessoas querem ouvir. Mas na realidade, é mais conveniente para as pessoas ouvirem essas coisas, ouvir que a religião é boa, ouvir que a religião é um bem e deve ser defendido, porque são essas as coisas que ouvimos desde criança. Mas se escutarmos algo diferente disso, então entraremos em conflito com aquilo que sempre escutamos e aquilo que sempre acreditamos. Então é mais conveniente para nós escutarmos exatamente coisas como esse pastor afirmou, porque assim não teremos que analisar nada, assim não teremos que refletir sobre nada, podemos apenas nos permitir ser conduzidos, assim como sempre formos. Mas se analisarmos com atenção, perceberemos que, que a religião não pode impor e nem criar moralidade, valores ou princípios. Porque o que é religião senão um conjunto de práticas e leis religiosas? Um conjunto de atos e de normas e regulamentos com objetivos espirituais, que seja. Mas a religião é um conjunto de normas. E não há leis nem regras que podem impor moralidade, valores ou princípios, porque as práticas, as normas, elas atuam de fora para dentro e não de dentro para fora. Ao contrário do Criador, a experiência do Criador é sempre interna, é de dentro para fora. E por isso sim que a presença do Salvador em nossa vida pode gerar princípios, valores, podem gerar realmente a moral que sustenta a família e a sociedade. Mas a religião jamais pode fazer isso, porque a religião é um conjunto de práticas, e as práticas, os atos religiosos, eles são sempre de fora para dentro. Esse conceito de que a religião é a fibra moral da sociedade, ele não se sustenta a partir de uma análise, se você observar atentamente, porque a religião, ela sempre atua de fora para dentro, e a experiência com o Criador atua de dentro para fora. Mas as pessoas sustentam esse pensamento de que a religião, de alguma forma, ela mantém a fibra moral e os valores e princípios da sociedade, porque é sobre esta base que a própria religião está firmada. Ou seja, a base das leis, das regras, dos dogmas, das doutrinas religiosas. E se você retira isso, então você não tem mais religião. A própria religião acaba. Então, é interessante para os religiosos manter a ideia de que a religião serve para alguma coisa positiva. Mas, na verdade, ela só serve para aprisionar o seu pensamento e impedir de você enxergar a realidade. Algumas pessoas em defesa da religião até dizem assim que o termo religião, ele significa religar, né? Porque a ideia da religião foi criada para religar o homem a Deus, ao Criador, porque o homem havia perdido, né, havia se separado do Criador com o pecado no Jardim do Éden, por Adão e Eva. Então, a partir daí, o homem tenta religar, se aproximar de novo ao Criador. E daí surge a religião e o termo religar, né, religar o homem a Deus. Então, como o homem deseja se religar a Deus, isso é algo profundamente positivo. É assim que os defensores da religião e do sistema religioso, eles nos ensinam. Mas, na verdade, é exatamente isso. Analisa você. Quando o homem perde a sua condição de comunhão com o Criador, ele tenta voltar para o Criador. Ele tenta se religar de novo à comunhão perdida, ao elo perdido, né? Mas essa é uma tentativa do homem para com Deus. É um ato do homem para com Deus, não do Criador para com o homem. Porque o homem, para se religar ao Criador, ele cria regras, ele cria rituais, ele cria uma liturgia para atrair a atenção
para atrair a presença do Criador. Mas o único ato que Deus criou e que foi suficiente para aproximar o próprio Criador da sua criatura, do ser humano, foi o ato, foi o ritual, digamos assim, se você gosta dessa palavra, do seu Filho, do nosso Salvador na cruz do Calvário. Essa foi a tentativa, essa foi, na verdade, o ato de Deus para se aproximar do ser humano. Tudo que houve antes disso ou depois disso foi uma criação do próprio ser humano de se religar com Deus. E é assim que o homem tem feito, sempre criando fórmulas, criando regras para atrair a presença do Senhor. E num dado momento eles conseguem convencer você, ou conseguiram convencer você, de que os atos religiosos realmente atraem o favor, a bênção e a presença do Criador. Mas na verdade o Criador te diz outra coisa, que o único ato que Ele deseja, que é possível para você fazer, é de aceitar que o sacrifício do Salvador na cruz do Calvário, ele foi exclusivo e suficiente para te aproximar do Criador. Basta crer, basta exercer a fé. Os próprios apóstolos ensinaram isso. Na época em que viveram neste mundo, de que havia muitas pessoas defendendo, sustentando a ideia da religiosidade baseado em Abraão, de que ele cumpriu um requisito, de que ele foi obediente, que saiu da terra onde vivia e foi para outra terra onde o Criador havia mandado. Então esse, para alguns, foi o primeiro ato religioso e isso aprovou Deus. Mas na verdade, os próprios apóstolos ensinaram de que o que tornou Abraão íntimo do Criador não foi o ato de obediência, não foi o ato religioso, digamos assim, dele, mas a fé. Por isso é que fala que nós somos justificados pela fé, assim como Abraão se tornou o pai da fé. Então a fé, a capacidade dele crer, acreditar na palavra do Criador, de que ele deveria sair, de que o Criador estaria com ele, multiplicaria a sua descendência e seriam abençoados como o povo do Senhor. Esta fé que ele teve foi o que o justificou. Da mesma forma, não são os seus atos religiosos que te justificam, que nem que te aproximam do Criador. Porque o Criador, ele requer apenas um ato, e esse não se faz com as suas mãos, esse não se faz com o seu corpo, esse se faz com o seu coração, com o seu espírito, que é de aceitar o sacrifício, o único ato que o Criador determinou suficiente para a nossa salvação e para restabelecer a nossa intimidade com Ele. Bom, mas você pode pensar neste momento, quando Adão e Eva perderam a chance de viver ali no paraíso, no Éden, e foram expulsos dali. Houve sim essa separação. O homem estava separado da comunhão original com o Criador. E nisso a religião está certa. Só que ela esquece de ensinar que o homem, para restabelecer essa conexão, criou-se o primeiro ato religioso, que foi, o primeiro não, aliás, criado pelo ser humano foi o primeiro. Que é onde Abel e Caim apresentam a Deus uma oferta de cereal, digamos assim, de legumes, e a outra de animal, né, que é a gordura do cordeiro e tal. Mas observe que o Criador não pediu aquilo. Esse ato religioso partiu do próprio ser humano, pela vontade dele de se aproximar, de atrair de novo a bênção do Criador. Então, esse ato religioso, depois de gerações e gerações, foi sendo acrescentado mais atos religiosos, mais performance religiosa, e o homem sempre dizendo que Deus precisava daquilo para se aproximar do ser humano, de que aqueles rituais, de que aquelas regras, de que aquela liturgia atrairia a presença do Senhor. Então, quando Caim se separou da sua família e foi viver, após ter sido amaldiçoado, viver em outras terras, ele não aposentou aqueles hábitos, pelo contrário, ele aperfeiçoou e acrescentou. E cada vez o homem se tornou mais religioso, até o ponto onde a gente olha para trás e não sabe quando isso tudo começou.
nem o porquê começou. Então só nos resta nos apegar a palavras do tipo de que a religião é boa, de que a religião faz o bem, de que a religião de alguma forma sustenta os princípios, mas na verdade a religião é uma coisa inútil, criada para iludir, para enganar e para destruir a sua vida. A verdade, a religião é responsável por todas as atrocidades, por tudo de ruim que aconteceu até hoje na sociedade. Por exemplo, pense na história de Hitler. Hitler assassinou milhões de pessoas, milhões de judeus, mas ele foi abençoado. Aliás, abençoado não, sim. Ele tinha propósitos religiosos. Pesquisa sobre a história de Hitler. E a motivação principal de Hitler sempre foi objetivos religiosos. Ele queria se estabelecer, alcançar alguns objetivos que ele tinha espirituais, e diante das sociedades secretas que eram religiosas e que existem até hoje, né, na qual ele fazia parte, eram objetivos religiosos. As duas grandes guerras que aconteceram neste mundo, por exemplo, foram abençoadas pelos papas. O próprio Caim, poucos minutos depois de ter apresentado seu ato religioso diante do Senhor, de estar envolvido naquela prática religiosa, ele levou Abel para o campo e assassinou. Mas onde estava a moral de Caim, a moral que a religião que Caim estava praticando sustenta? Aonde estão os princípios morais, a fibra na vida de Hitler, na vida de todos os que patrocinaram, os que incentivaram, os que participaram das Primeira e Segunda Guerra Mundial? A religião não conduziu essas pessoas pela moral, pelos valores. E aonde estavam? Eu volto a dizer, como seria o mundo se não houvesse religião? Você já parou para pensar? Porque todas as atrocidades, todos os genocídios que houve na história da humanidade teve motivações religiosas. Todos os impérios e reinos que perseguiram o poder e que para alcançar esse poder matou pessoas, destruiu pessoas, havia sempre um propósito religioso, um propósito que eles julgavam benéfico para a própria religião deles. O próprio Alexandre Magno, Alexandre o Grande, aliás, né, troquei o nome, Alexandre o Grande, o príncipe da Grécia, quando ele estabeleceu seu reino por todo o mundo existente da época, havia um propósito de ensinar a cultura religiosa grega. Então, todas as grandes potências mundiais que cometeram atrocidades, que cometeram genocídios e assassinatos, fizeram isso em nome da religião. Mas onde está a moral da prática religiosa? Bom, eu perguntei durante toda essa mensagem, como seria o mundo se não houvesse religião? Pois eu vou te mostrar como seria o mundo. Houve algum momento na história da humanidade que não havia religião? E como, se houve esse momento, como era o mundo? Bom, o primeiro casal criado pelo Senhor, pelo Criador, chamava-se Adão e Eva, estava num lugar muito bom chamado Éden. Neste lugar, esse foi o único momento da história da humanidade aonde não havia religião. E como era o mundo? A própria palavra do Criador descreve: o Senhor visitava diariamente aquele casal. O Criador se comunicava diretamente com eles, olho a olho, face a face. A palavra descreve que na viração do dia o Senhor visitava o jardim, visitava aquele casal, porque não havia religião. A religião, na verdade, não religa o homem a Deus. Ele impede o homem de enxergar o Criador. Mas então, a serpente, certo dia, convenceu Eva, e Eva convenceu, consequentemente, Adão, de que eles deveriam comer de um determinado fruto. Para quê? Para que o conhecimento que estava com o Criador passasse também para eles, para que eles, de alguma forma, tivessem a presença do Criador de uma forma que o Criador não estava compartilhando com eles. E esse ato de comer o fruto, na verdade, foi um ato religioso, foi a necessidade que Eva e que Adão sentiu de criar alguma prática, algum mecanismo externo para poder obter
algo a mais do Criador. Mas se Adão e Eva experimentassem chamar o Criador, sentar com ele, perguntar tudo o que queriam saber, será que o Criador negaria as informações? Então, a religião, toda vez que você pensar sobre religião, não acredite que ela existe para te dar alguma moral, algum princípio ou te aproximar de Deus. Na verdade, ela só existe para infeccionar a sua alma, para limitar você. Porque após Eva e Adão ter praticado aquele ato externo de comer o fruto para adquirir mais sabedoria, mais presença e mais conhecimento do Criador, eles se afastaram. E quanto mais você pratica, você se envolve nos atos religiosos, na liturgia religiosa, mais distante do Criador você fica. Como seria o mundo se não houvesse religião? Na verdade, algumas pessoas elas dizem que elas conhecem, né? As pessoas dizem assim, bom, mas a religião é boa porque eu conheço o meu vizinho ou meus pais, não sei, eu conheço pessoas que eram pessoas muito boas, pessoas de boa índole, de bom caráter, pessoas extremamente honestas. Eu me lembro de ter conhecido pessoas assim, ou eu conheço atualmente pessoas assim, e que são religiosas, então, ou seja, a religião é boa. É verdade, eu pessoalmente conheço muitas pessoas religiosas e que são excelentes pessoas, extremamente honestas, dedicadas, amorosas, inclusive. Eu conheci muitas pessoas assim e conheço ainda. Mas, na verdade, essas pessoas, elas não são assim por causa da religião. Pelo contrário, elas são assim e não precisam de religião. Porque você observar uma outra coisa e achar de boa, observar uma ou outra coisa boa e achar que isso é consequência da religião, então você está tentando contar os caroços que existem na maçã. Como a frase que eu te dei no início dessa mensagem. Então, é como observar uma maçã e achar que os frutos que vão gerar tem que ser no mesmo número de caroços que há naquela maçã. Se há 2 caroços, então aquela maçã só pode gerar 2 frutos. Mas na verdade, a própria natureza, aí criada pelo Senhor, por nosso Criador, ela faz com que de um único caroço gere milhares e centenas e milhares de maçãs, centenas de frutos novos. E o que o Criador nos ensina é que através de um único ato feito por nosso Salvador na cruz do Calvário, ele pode fazer nascer todos os valores, todos os princípios, toda a transformação do qual a sociedade precisa. Não é necessário nenhum outro ato, não é necessário nenhuma outra liturgia, não é necessário nenhuma outra prática externa, porque esse único ato é a partir dele que nasce todas o bem que o Criador deseja para a sociedade, e deseja para mim, e deseja também para você. Então eu gostaria de te perguntar, ao final desta mensagem, como seria o mundo se não existisse religião? Muito obrigado pela sua atenção. Que o Criador abençoe a sua vida.